Olá, meus amigos da TV Impacto e do Jornal Impacto, estamos de volta com você. Hoje, dando sequência àquela série de entrevistas que a TV Impacto vem fazendo com aqueles que pretendem concorrer ao cargo de reitor da Universidade Federal do Oeste do Pará. Já tivemos a passagem aqui de outros pré-candidatos e o nosso pré de hoje é o professor Valdomiro Souza. Primeiramente, eu dou boas-vindas ao professor, em nome da TV Impacto, do Jornal Impacto. E gostaria, inclusive, já que o nosso objetivo, dentre outros, é mostrar à sociedade, principalmente acadêmica, o candidato, né, o pré-candidato, então eu queria que o senhor se identificasse, sua origem, o senhor é santareno, suas qualificações, enfim, fica à vontade. Ok. Então, bom dia a equipe, né, que está aqui comigo, Osvaldo, prazer, Rafael. Eu gostaria de dar um bom dia também para todos os telespectadores e dizer que eu nasci no município de Capitão Poço, no oeste do Pará. Muito pequenininho ainda me mudei para a cidade de Ourém, em seguida para a cidade de Bragança, e desde 1982 eu morava em Belém. E já estou morando aqui em Santarém desde 30 de agosto de 2012. Eu já tenho 5 anos morando aqui na cidade de Santarém. E eu digo assim com muita tranquilidade que, apesar de não ter sido nascido aqui em Santarém, eu me senti acolhido por esse povo maravilhoso que nós temos aqui. E me sinto muito bem aqui em Santarém, né, porque é uma das cidades, a gente pode dizer com tranquilidade, uma das cidades mais bonitas do Brasil. Então eu gosto de morar em Santarém, gosto do povo de Santarém, gosto de trabalhar na UFOPA. Então eu me sinto plenamente identificado com com a população regional e eu me sinto também identificado com os interesses da comunidade acadêmica da UFOPA. Portanto, eu estou muito à vontade para apresentar o meu nome, né, como pré-candidato a reitor desta que é a instituição pública mais importante do oeste do Pará, a UFOPA. E eu me sinto à vontade porque também não fui eu que me lancei pré-candidato. Tem um grupo de estudantes, de professores, de técnicos e até de pessoas da sociedade santarena que lançou meu nome, na verdade. Então eu não sou candidato de mim mesmo, sou candidato de um grupo grande que tem vontade de ver a UFOPA implantada em todo o oeste do Pará e eu estou assumindo então esse papel, essa tarefa, essa missão de colaborar para a verdadeira implantação da UFOPA no oeste do Pará como um todo. Bem, professor Valdomiro, nós estamos ainda, como todo mundo sabe, nesse período de consulta, né? Porque o pleito será no dia 5 de dezembro. Exato. E ao longo desse período, assim, qual a estratégia que você já vem adotando, até, digamos, depois de ser consolidada a sua real candidatura? Certo. Então eu acho assim que a estratégia que nós estamos estabelecendo é a estratégia de ouvir as pessoas do oeste do Pará que estão relacionados com a UFOPA, né? Estudantes, servidores técnicos, professores e outras pessoas da sociedade. Nós estamos ouvindo essas pessoas para que a gente possa elaborar um programa de campanha que, de fato, represente o interesse da sociedade regional, o interesse da sociedade do oeste do Pará, a comunidade acadêmica da UFOPA. Então, esse momento agora é o momento de ouvir as pessoas. Então, o que nós estamos fazendo é organizando rodas de conversas. Nós tivemos uma roda de conversa que foi realizada ontem à tarde no Teatro Vitória e contou com a participação de estudantes, técnicos, professores, artistas, algumas pessoas da música regional aqui. E outras pessoas também de outros órgãos, inclusive de outras universidades aqui de Santarém, universidade privada de Santarém, que participaram. Então, essa é a nossa estratégia agora, ouvir para elaborar um programa de trabalho. E quando nós elaborarmos a nossa plataforma de gestão e
caso lá no futuro a gente seja vitorioso, é elaborar uma plataforma de gestão que, de fato, que seja exequível. Então, nós estamos ouvindo agora, mas não é ouvindo por ouvir, é ouvindo para fazer. Certo. E para quem não sabe, né, o processo de escolha do reitor e vice-reitor, ele realmente não é um processo final no dia 5 de dezembro, porque nesse dia é escolhido o reitor, o vice-reitor e a atual reitoria escolhe um terceiro nome, que aí sim serão enviados. É assim, mais ou menos? Oswaldo, só assim, na verdade é assim, o reitor e o vice-reitor eleitos escolherão o terceiro nome. Sim, sim, isso, beleza. Okay. Então, quer dizer, aí só vai depender depois da canetada do ministro lá, ele que vai dar a palavra final. Exatamente, é assim, Ministério da Educação que vai definir o nome. Dentro desse, não sei quantos anos, você já pode dizer para a gente, que está já na UFOPA, observando o funcionamento, as melhorias que já aconteceram, criação de novos cursos, o que o senhor poderia propor, não como candidato agora, mas como sentindo, com sua presença lá no dia a dia, alguma coisa que possa ser proposto pela nova reitoria, pelo novo reitor, para melhorar a UFOPA? Muito bem, muito boa pergunta, viu? Então, olha só, eu diria que a próxima gestão da UFOPA precisa ser uma gestão que coloque o interesse público acima do interesse individual, que coloque o interesse da coletividade como prioridade, o interesse da coletividade. E eu diria também que essa próxima gestão, ela precisa exercer, né, as diferentes funções precisam ser exercidas dentro de um contexto de humanização. Digamos assim, o serviço público, né, o fato de que as pessoas elas podem ser responsabilizadas pelos seus atos, isso acaba tornando a gestão, eu poderia dizer assim, a gestão às vezes acaba sendo rígida demais. As pessoas acabam tendo uma postura punitiva, policialesca. E às vezes isso acaba gerando um ambiente que favorece o adoecimento de professores, de servidores técnicos. Então eu acho que a próxima gestão, ela tem que ser uma gestão com sensibilidade. Seja menos pressão e mais humanização. Mais humanização, exatamente. Isso eu acho que é fundamental. Mas também nós precisamos olhar para todos os municípios. Itaituba, Monte Alegre, Juruti, Oriximiná, Óbidos, Alenquer e Santarém, que é a sede, né, e que é maior, onde tem a maior concentração populacional. Então a gente precisa olhar para todo o oeste do Pará e nós temos um problema sério na UFOPA, que a UFOPA já tem 7 anos, né, de implantação e nós não temos a nossa infraestrutura. Nós somos talvez o maior inquilino da cidade de Santarém. Eu ia exatamente perguntar essa questão, porque a gente aqui é um porta-voz daquilo que a gente ouve do cidadão na rua, né, nas conversas de esquina. E muitas vezes cobram da gente, o próprio cidadão, porque é do cidadão que sai o dinheiro para pagar digamos assim, essas despesas. Né, então eu digo, mas vocês não acham que a UFOPA tem muito prédio, muito imóvel alugado, mais ou menos dentro? Exato. E aí, por outro lado, tem aquela coisa, daí vem, olha, o recurso está difícil. Nós sabemos que o Brasil está saindo de uma crise aí, e as universidades federais estão em crise. Então, para executar tudo isso, com certeza vai ser preciso recursos. Exatamente. A UFOPA, no caso, ou as universidades federais, elas trabalham e vivem exclusivamente de recursos federais, elas não têm um outro tipo de recurso que vai buscar, recurso externo, fora? Tem outros recursos, mas eu quero dizer o seguinte, que as universidades públicas, a partir do ano passado, né, a partir da chamada, que ficou conhecido, todo mundo chamou de PEC do Teto,
e depois então da PEC, PEC 241, depois PEC 55 e depois virou a Emenda Constitucional 95, que estabeleceu um limite para 20 orçamentos. 20 anos, né? Então nós estamos com o orçamento engessado. Mas assim, o orçamento das chamadas despesas primárias, que são os gastos com educação, saúde, segurança, infraestrutura social, infraestrutura econômica, de estradas, hidrelétricas, tudo. Então, na verdade, tudo que se refere a despesas primárias, esse orçamento tem um teto para esse orçamento. Então, isso representa um corte no orçamento público e, lógico, um corte no orçamento para as universidades. Sim. Mas assim, eu gostaria de fazer 2 destaques. A UFOPA, a forma como ela foi organizada, né, como ela iniciou, mas também a forma como ela continua até hoje, ela vem incorrendo numa falha que eu diria que é uma falha grave para quem quer implantar de fato a infraestrutura física da universidade aqui no oeste do Pará. E a falha é a seguinte: as gestões, por exemplo, a gente tem um histórico de não execução dos recursos de capital. Recursos de capital é aquela parte do recurso que é destinada para infraestrutura física, para as construções e também para a aquisição de equipamentos permanentes, computadores, mesas, tá? Então, a gente tem um histórico de não execução. No ano de 2010, a UFOPA executou somente 10% do seu orçamento de capital. E no ano de 2014, a UFOPA executou 29% do seu orçamento de capital. E assim, para não falar de outros anos, mas só para mais recente. 2010 e 2014. Aí, o que acontece então? A UFOPA, ela priorizou a acomodação dos seus discentes, dos seus servidores técnicos e docentes em infraestrutura alugada. Então nós temos, por exemplo, aqui só o Amazônia Boulevard, né, que é o hotel onde funciona uma unidade da UFOPA, e a Casa de Leite, onde funciona também a Propit, né? Também, né? Também na Mendonça. Só ali a gente tem, digamos assim, uma despesa que se aproxima da ordem de 7 milhões e meio ao ano. Então, veja bem, a gente precisa sair dessa situação. E olha só, se a gente conseguir sair dessa situação, a gente tem uma economia de imediato de 7 milhões e meio. Esses 7 milhões e meio, que é gasto com aluguel, é da rubrica custeio. E se a gente conseguir executar a rubrica capital e implementar a nossa infraestrutura, nós economizaremos, só nesses 2 prédios que eu mencionei agora, nós economizaremos 7 milhões e meio. 7 milhões e meio é recurso que a universidade vai poder utilizar para apoio a atividades de ensino, de pesquisa, de extensão, bolsas de pesquisa, exatamente, biblioteca, bolsas de pesquisa, bolsa de extensão, bolsa de mobilidade externa para estudantes e também assistência estudantil. Podemos destinar mais recursos para a capacitação dos professores, para apresentação, participação em eventos científicos fora, né, de Santarém, para participação também, para a capacitação dos servidores técnicos. Então, esse recurso, ele deve colaborar para que a gente estabeleça uma dinâmica onde a nossa universidade esteja mais presente no processo de capacitação de servidores técnicos, de docentes, de apresentação de trabalhos em congressos nacionais, internacionais e para o bem-estar dos nossos estudantes. Né? Tendo mais assistência estudantil, mais bolsas para pesquisa, para extensão, para mobilidade externa, para monitoria. Então a nossa universidade pode ser muito mais viva, pode ser muito mais presente aqui nas cidades do oeste do Pará. E com certeza esses inúmeros assuntos estão sendo discutidos nessas reuniões aí, para a preparação de um futuro provável plano de execução na execução, exatamente. E estão sendo debatidos. Então, por exemplo, a gente, na nossa reunião de ontem, nós apresentamos algumas propostas e foi interessante porque o público já foi interagindo.
acrescentando propostas, retirando propostas, e agora nos próximos dias, se Deus quiser, nós vamos fazer viagens para os municípios de Juruti, Oriximiná, Óbidos, Alenquer, Monte Alegre, Itaituba e intensificar a participação, as visitas, para ouvir as pessoas também aqui em Santarém. Tá certo. Bem, então acho que dentro do que a gente está propondo de ouvir a mensagem dos pré-candidatos, é muito importante trazê-lo aqui também. E se tiver mais alguma coisa que você queira colocar, por favor. Ok. Então, assim, eu acho que é fundamental que a próxima gestão da UFOPA coloque como prioridade essa questão que eu já mencionei, do espírito público, da humanização da UFOPA, e priorize também a questão da construção da nossa infraestrutura. A nossa população do oeste do Pará, os nossos estudantes, docentes e técnicos precisam ter a alegria de entrar num prédio bonito da UFOPA. Precisa ter a alegria de entrar num prédio arejado. Então precisa entrar num prédio arejado, em áreas arborizadas. E isso a gente pode fazer. Por exemplo, os nossos discentes que ingressam na UFOPA, eles precisam participar, por exemplo, de trotes ecológicos, onde a gente inicia, por exemplo, nós temos Instituto de Biodiversidade e Floresta, nós temos Instituto de Ciência e Tecnologia das Águas. Então, não só esses, existem outros, o IEG, que é Instituto de Engenharia e Geociências. Então, esses nossos profissionais que são dotados de capacidades inovadoras, a gente pode, por exemplo, ter experiência de implantação de energia solar, de energia eólica, experiências, por exemplo, eu não consigo entender por que a gente não pode, se nós temos o Instituto de Ciência e Tecnologia da Água, por que nós não podemos utilizar a capacidade desses professores, desses estudantes, para que a gente tenha uma água de qualidade que seja de uma unidade de tratamento de água da própria instituição, criada pelos próprios professores e estudantes da própria universidade. Então eu acho assim que nós temos capacidade instalada, nós temos assim uma massa crítica, né, muito interessante na UFOPA. Nós temos uma população em Santarém e na região do oeste do Pará muito inteligente, e eu acho que a gente precisa aproveitar, precisa dar oportunidade para que essas pessoas coloquem em prática a capacidade que tem, e a gente se sinta assim valorizado, a gente se sinta com autoestima, porque nós temos possibilidade de ter assim as áreas mais bonitas do Brasil nas nossas universidades aqui. Eu tenho convicção disso, certo, que nós podemos ter as áreas mais bonitas do Brasil. Nós ainda temos no oeste do Pará áreas públicas, no oeste do Pará todo, nos municípios, que nós podemos adquirir essas áreas públicas para que nós tenhamos áreas preservadas, áreas onde as pessoas da UFOPA e das cidades, dos municípios onde a UFOPA está implantada, para que as pessoas possam usufruir dessas áreas, para que a gente tenha áreas, por exemplo, verdes, mas também com espécies frutíferas, onde a gente possa, de fato, usufruir do potencial dessa nossa natureza que é imensa, sabe? É imensa. Então eu acho que a gente tem que fazer isso. A próxima gestão da UFOPA precisa deixar desabrochar todas essas capacidades. A universidade, eu tenho dito isso, a UFOPA é uma universidade muito importante, mas também a UFOPA ela não pode ser percebida isolada do conjunto da sociedade. A UFOPA, como eu já falei, ela é a instituição pública, assim, a maior instituição pública do oeste do Pará. A gente poderia dizer que todas as outras são importantes, mas a UFOPA ela tem uma importância muito grande para a região do oeste do Pará.
Então, eu precisa interagir mais com a sociedade, mais exatamente, Oswaldo, exatamente. Então, eu diria que a UFOPA ela precisa ser um celeiro de formação de novos gestores, um celeiro de assim, para a geração de novas lideranças. A UFOPA é que vai formar os novos prefeitos do município do Oeste do Pará, os novos vereadores dos municípios do Oeste do Pará, os delegados de polícia, os juízes, os profissionais que aqui vão trabalhar. Então, por isso, adiante essa nossa vida, né? Exatamente. Então, por isso, nós precisamos garantir que a UFOPA esteja plenamente integrada, como você diz, né? Plenamente integrada à sociedade local, para que, de fato, a UFOPA exerça aquilo que a gente chama, né? Algumas pessoas chamam de responsabilidade social. Então, eu acho que esse é um papel muito importante que a UFOPA deve cumprir no Oeste do Pará. Né? E o estabelecimento dessa nova relação com a comunidade acadêmica como um todo, mas também com a sociedade como um todo, para que a próxima gestão possa criar, de fato, um novo ambiente institucional e também a UFOPA possa colaborar para uma nova realidade social no Oeste do Pará. Ok. Começamos aqui, então, com o professor Valdomiro Souza, um dos pré-candidatos a reitor da Universidade Federal do Oeste do Pará. Muito obrigado pela sua presença aqui. E eu só queria ainda, Oswaldo, só dizer o seguinte, eu não queria esquecer, por exemplo, da importância também dos outros institutos que eu não mencionei. Eu acho que todas as unidades acadêmicas têm um papel fundamental nesse processo de construção de uma nova UFOPA. Ok. E assim nós conversamos com o professor Valdomiro Souza, TV Impacto, Jornal Impacto. Voltaremos numa outra oportunidade.